E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai introduzir um elemento novo nos nossos circuitos elétricos, que são os capacitores. Os capacitores, eles podem ser carregados se a gente conectar duas placas a um terminal de uma bateria, que elas são mantidas a uma diferença de potencial ΔV, né? Essa vai ser a tensão terminal, né? E aí, bom, essa conexão vai resultar numa. Se eu pegar, tentar ilustrar, né? O nosso sistema, ele vai ser uma coisa assim. Isso aqui é um capacitor, né? Temos duas placas paralelas, né? Que estão separadas a uma certa distância e estão conectadas aos polos de uma bateria. Então, isso aqui vai ser o suficiente para a gente conseguir carregar essas placas, ok? E a conexão ela vai resultar no compartilhamento das cargas entre os terminais e as placas. Por exemplo, a placa que ela está ligada ao terminal positivo, ela vai adquirir alguma carga positiva. E a placa que ela está ligada ao terminal negativo, ela vai adquirir alguma carga negativa, né? O compartilhamento ele vai provocar uma redução vai provocar uma redução momentânea das cargas nos terminais e uma diminuição na sua tensão terminal, tá? As reações químicas, elas são então desencadeadas para a gente poder transferir mais cargas de um terminal para outro, para a gente poder compensar a, a, a perda de cargas nas placas do capacitor e manter a tensão terminal no seu nível inicial. A bateria, ela pode, então, ser pensada como fosse uma bomba de carga que transporta uma carga Q, né, de uma placa para uma outra placa, tá? Então, essa vai ser a nossa ideia geral se a gente tentar descrever o que é uma bateria. Então, a gente vai tentar fazer uma suposição pensando igual a gente estava fazendo com relação aos resistores, né? Assim como a gente pode fazer conexões, né, ou associações de resistores, a gente também pode fazer essas mesmas conexões ou associações de capacitores, né? A nosso resultado físico vai ser diferente, né? Mas a gente pode fazer, né? Então, se a gente supor que a gente tem dois capacitores, C1, né, com carga Q1, e C2 com carga Q2, que eles estão conectados em paralelo, né? Então, a gente vai pensar num sistema em que a gente tem essa situação, tá? Dois capacitores, C1 e C2, os dois paralelos, né? Os dois estão conectados em paralelo, tá? Então, as placas da direita de ambos os capacitores C1 e C2, eles vão estar conectados ao mesmo tempo ao terminal positivo, né, da bateria. E eles têm a mesmo potencial elétrico, né, no potencial positivo, né, no terminal positivo. De forma semelhante, ambos os lados, as placas direitas, elas vão estar negativamente carregadas e elas vão ter o mesmo potencial, né, do terminal negativo, né? Dessa forma, a diferença de potencial, né, o módulo de ΔV, vai ser o mesmo, né, em cada um dos capacitores, né? Então, isso vai nos dar, portanto, que C1, que é a primeira capacitância, né, é igual a Q1 sobre o módulo da diferença de potencial. E C2 vai ser Q2 sobre o módulo da diferença de potencial, tá? Então, isso aqui é que a gente vai ter, né? Então, dessa forma, esses dois capacitores, eles podem ser substituídos por um único capacitor, né? Um capacitor equivalente com uma carga total Q, que vai ser, né, a gente vai ser substituída, né, e suprimida a partir da nossa, quer dizer, vai ser adicionada, né, a partir da nossa bateria. Então, assim como no caso dos resistores, né, assim como no caso dos resistores, a gente pode descrever esses dois capacitores como um único capacitor, tá? Um único capacitor equivalente, né? Um único capacitor que tenha uma capacitância equivalente a esses dois capacitores, tá? Então, é essa a substituição que eu estou fazendo. Estou pegando esses dois capacitores e substituindo por um capacitor equivalente.
né? Assim, dado que Q ele é, portanto, compartilhado nesses dois capacitores, a gente precisa ter que a carga Q total no sistema tem que ser igual. Na verdade, nos dois capacitores tem que ser igual às cargas no primeiro capacitor mais as cargas no segundo capacitor, né? Isso, portanto, vai ser igual a C1 vezes o módulo de ΔV mais C2 vezes o módulo de ΔV. Como o nosso ΔV é igual, a gente pode simplesmente somar essas capacitâncias e dizer que isso e multiplicar direto pelo módulo de ΔV. Estou fazendo isso, mantendo em evidência o ΔV, né? Então, a capacitância equivalência vai ser dada, a capacitância equivalente vai ser dada como sendo a carga total dividido pelo módulo de ΔV. E isso vai ser C1 mais C2, tá? Então, os capacitores, se esses capacitores eles estão conectados em paralelo, a gente simplesmente soma, né, as capacitâncias. Então, uma generalização para qualquer número de capacitores vai ser C equivalente igual a C1 mais C2 mais C3 até, até Cn, né? Então, a gente simplesmente vai somar todos os nossos N capacitores, opa, todos os nossos N capacitores, isso para o caso de associação em paralelo. Ok? Agora a gente vai fazer igual com os resistores, né? Igual a gente fez com resistores. A gente vai supor que a gente tem inicialmente dois capacitores descarregados, tá? C1 e C2, de novo, né? E que eles vão estar agora, dessa vez, conectados em série, né? Então, o nosso problema agora vai ser isso. Temos os dois capacitores conectados em série, beleza? Deixa eu colocar aqui para aí. Tá? Então, uma diferença de potencial ΔV vai ser aplicada ao longo dos dois capacitores. O capacitor da esquerda, né? Quer dizer, o prato da esquerda do nosso primeiro capacitor, capacitor C1, ele vai estar conectado ao terminal positivo da bateria, né? E, e ele vai se tornar positivamente carregado com uma carga mais Q, né? Enquanto que o prato da direita do capacitor 2 vai estar conectado com o terminal negativo da bateria e ele vai tornar carregado com uma carga menos Q, né? É, então, a gente espera, né, que tenha essa separação, né, de fato, né? Então, de acordo com o nosso fluxo de elétron, né? Então, e agora, o que que acontece com os pratos do meio, né? Os pratos de dentro? Aqui, eles estavam inicialmente descarregados. Agora, os pratos de fora, cada um, ele vai atrair um, uma carga, né, igual e oposta, né? É o que a gente espera, né, de acordo com a lei de Coulomb, né? Então, o prato da direita do nosso capacitor U vai ter que adquirir uma carga menos Q, e o prato da esquerda ah, do capacitor 2, né, vai ter que admitir uma carga mais Q, né? E agora, né? Então, a diferença de potencial ao longo de cada um dos capacitores C1 e C2 não é mais igual, né? Então, a nossa diferença de potencial no capacitor 1 vai ser igual a Q sobre C1, né? E a diferença de potencial no nosso capacitor 2 é igual a Q sobre C2, né? Dessa forma, a gente tem uma diferença de potencial para cada um desses capacitores, né? E aí, de novo, a gente pode substituir esses dois capacitores por um capacitor equivalente, né? Então, a gente tem um capacitor equivalente, igual a gente fez no nosso caso inicial. Será que eu consigo colocar aqui do lado? Vamos descobrir. Consigo? Beleza.
Então, de novo, a gente pode fazer aqui, e aqui a diferença de potencial, então, vai ser a soma das duas diferenças de potencial individual. Então, ΔV, a, o módulo de ΔV é igual ao módulo de ΔV1 mais o módulo de ΔV2. Ok? Então, de fato, a diferença de potencial vai ser ao longo de qualquer número de capacitor em série conectado, vai ser igual à soma das diferenças de potencial ao longo dos nossos capacitores individuais. Então, esses dois capacitores eles podem ser substituídos por um único capacitor equivalente, né? Com uma capacitância equivalente igual a Q sobre a norma, a módulo da diferença de potencial. E a gente vai usar o fato de que esses potenciais são adicionados em série. Então, esse, essa, esse, a carga total sobre o capacitor equivalente, percebemos que as cargas agora são iguais, né? Também. Então, se as cargas são iguais em módulo, né? Vai ser igual a carga sobre o capacitor 1 mais a carga sobre o capacitor 2, né? E então, né? Então, para a gente descobrir a capacitância equivalente para esses casos, né? A gente divide todo mundo pela carga e a gente vai ter uma relação que vai ser 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, tá? E aqui a generalização para qualquer número de capacitores conectados em série vai ser 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3, né? E aí, até 1 sobre Cn, né? Logo, vai ser o nosso somatório, indo de 1 até n, de todos os Ci. Não, desculpa, 1 sobre Ci, né? Tá? Isso é para o caso em série, tá? Beleza? Então vamos fazer um exemplo, tá? Então a gente vai ter que encontrar a capacitância equivalente para uma associação, uma combinação de capacitores, que vai ser a seguinte. A gente tem aqui, né? A gente tem aqui uma força eletromotriz à esquerda, né? E aí a gente tem C1 e C2 em paralelo, né? E esse C3 aqui embaixo, né? Esse C3 aqui embaixo. Então, vamos tentar descrever o que está acontecendo aqui, né? Em termos de capacitantes equivalentes, né? A gente vai ter que encontrar um capacitor equivalente para essas coisas, né? E encontrar a capacitância dele. Então, como C1 e C2 eles estão conectados em paralelo, né? Então, a sua capacitância é equivalente, né? A capacitância equivalente de C1 e C2 vai ter que ser C12 igual a C1 mais a C2, porque eles estão em paralelo, né? Então, o nosso novo problema vai ser um sistema em que aqui a gente vai ter o nosso capacitor C12, que vai ficar em série com o nosso capacitor C3, né? Então, esse aqui é o nosso novo sistema. E isso aqui, então, agora o capacitor C1 vai estar em série, né? Então, um capacitor equivalente C123, né? Que vai ser o nosso capacitor desse sistema aqui, né? Então, esse capacitor aqui equivalente vai ser 1 sobre C123 é igual a 1 sobre C12 mais 1 sobre C3, certo? Ou, em termos a gente pode fazer aqui a nossa combinação, né? E aí a gente vai ter que C123 é igual a C12 vezes C3
dividido por C12 mais C3, né? Ou, né, como a gente descrevendo em termos dos capacitores iniciais, a gente vai ter C1 mais C2, tudo isso vezes C3, dividido por C1 mais C2 mais C3, tá? Essa aqui vai ser a nossa capacitância equivalente, né? E agora a gente pode comentar que essa configuração é equivalente a dois capacitores conectados em série, né? Do caso, do nosso caso de 1, 2 e 3, né? Beleza? Então agora a gente vai fazer um outro exercício, tá? Fazer mais um exemplo. Então, esse aqui era o exemplo um, né? Exemplo um. E aí a gente vai fazer agora o exemplo 2. Opa, exemplo 2. Tá? Então agora a gente vai ter uma placa que ela não é condutora, tá? E ela vai ter uma espessura T e área A, né? E uma constante dielétrica, né? Vai ser aquela constante dielétrica kE, que vai ser inserida, né? Vai ser inserida no espaço entre as duas placas de um capacitor que é de placas paralelas e ela tem o espaçamento D, tá? E ela vai ter um espaçamento D, carga Q e área A, tá? Então essa aqui vai ser a nossa descrição do nosso sistema. Então, se a gente for ilustrar isso, a gente vai ter isso aqui, tá? Então, aqui tem todas as informações. A gente tem um dielétrico entre essas duas placas. Cada placa tem a área A, são separadas por distância D. Esse dielétrico tem essa constante dielétrica, também tem área A, né? E a espessura dele é T, tá? Tzinho. Então, essa placa, ela não está necessariamente no meio do caminho desse capacitor. A gente não obriga ela que esteja no meio do caminho entre as placas do capacitor. Qual que é a capacitância desse sistema? Essa vai ser a nossa questão, beleza? Então, a gente vai ter que usar o que a gente sabe, né, da capacitância equivalente para duas placas, né, para duas placas, para uma associação em série. Então, se a gente usar isso para capacitores que estão conectados em série, né, para essa capacitância e usando também as fórmulas para capacitância de placas paralelas, né, a gente sabe que a capacitância de uma placa de um capacitor plano, né, de uma placa com placas paralelas com uma dielétrica no meio, a gente vai ter o seguinte: se a gente tem um sistema. Lembrando que o nosso sistema, né, ele vai ser associado, né? Então, para o nosso caso, se a gente usa isso, a gente vai ter que 1 sobre esse sistema equivalente, a capacitância equivalente, é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, né? E isso vai dar D menos T, né? Dividido por epsilon 0A, mais tem esse capacitor aqui, né? Aqui é como se isso aqui fosse um capacitor, né? Isso aqui é um capacitor. Acho que dá para mudar a cor. Aqui a gente vai ter um capacitor, né? E aqui a gente vai ter outro capacitor, né? São dois capacitores. Mais T sobre KE epsilon 0A. Tá? É assim, então, a capacitância equivalente, a gente só precisa reorganizar isso aqui, né? Então, capacitância equivalente vai ser epsilon 0 A vezes kappa e epsilon 0 A dividido por, oxi, dividido por D menos T vezes kappa e epsilon 0 A
mais T Y0A. Tá? Beleza? Mais um tópico. Agora a gente vai considerar circuitos capacitivos, né? Que vai ser um caso muito mais genérico, né? É um caso que é mais apropriado para que a gente precisa tratar, né? Então vai ser um circuito capacitivo com uma fonte constante, tá? De força eletromotriz, tá? Uma fonte com uma fonte de força eletromotriz constante, em que a corrente ela vai variar com o tempo, tá? Então a gente vai considerar um seguinte circuito elétrico. A gente vai considerar uma situação em que em algum momento a gente esse vai ter o nosso um capacitor aqui, tá? Aqui vai ser a nossa bateria, tá? Aqui tem um resistor. Então é um circuito que tem direito a tudo que a gente já estudou, tá? E aqui vai ter uma chavinha, né? Isso aqui tem resistência E, tá? Isso aqui é força eletromotriz Epson, beleza? Então é o seguinte, o capacitor ele é conectado, né, a essa fonte, né, essa fonte de força eletromotriz constante Epson, né, e que ele não vai variar no tempo. Então, no tempo t igual a zero, a gente vai pegar e essa chavinha, deixa eu copiar para não precisar desenhar de novo, tá? Essa chavinha aqui, a gente vai fechar ela, beleza? Tá? Nossa, é difícil. Pronto. Essa chavinha aqui a gente vai fechar ela. É, E o capacitor, inicialmente, ele está descarregado, né? Então, a gente vai ter isso. Então, a carga no T igual a zero é zero. Então, em particular, para T menor que zero, não existe diferença de potencial ao longo do capacitor, né? Porque aí a plaquinha está aberta, né? Então, o que que acontece, né? Na hora que a gente fecha esse negócio, a gente vai carregar esse capacitor com mais Q aqui, né? Lembrando que aqui é a carga positiva, aqui é a carga negativa, né? Aqui com menos Q. A corrente, ela vai andar nesse sentido, né? E, portanto, nosso fluxo de corrente vai ser nesse sentido aqui, né? Então, no T igual a zero, então a gente fecha a nossa chave, né? E a corrente começa a fluir de acordo com I zero igual a força eletromotriz dividido pela resistência. E nesse instante, a diferença de potencial da bateria, dos terminais da bateria, é o mesmo, né, que ao longo do resistor, né? Então, assim a gente vai iniciar o nosso carregamento do nosso capacitor. Então, como o capacitor ele começa com uma carga, a ter carga, né, ser carregado, a diferença de potencial ao longo do capacitor, ele vai aumentar. E ela vai aumentar de acordo com uma função que é do tempo, e isso depende exclusivamente da carga que depende do tempo, né? Dividido pela capacitância. A capacitância não depende do tempo, é a mesma, né? A gente usa, então, a regra do loop, né, que é a soma das diferenças de potencial ao longo de um loop fechado, e isso tem que ser zero, né? E é, é, a gente vai ter que atravessar o loop no sentido
horária, né, na direção horária, e de acordo com as regras que a gente tem, né, que se a gente viaja, acho que eu vou pegar uma imagem, né? Essa imagem eu acho que a gente já usou, né? Não é, não é nova. Então, se a gente viaja, a gente está viajando, né, no sentido se a gente viaja do sentido de menor potencial para o de maior potencial, então a gente consegue descrever a diferença de potencial por mais Q sobre C, e viajando do de maior potencial para o menor potencial é menos Q sobre C. A gente vai usar essa regra, tá? Então, aqui para esse capacitor, a variação do nosso potencial no capacitor vai ser menos Q sobre C. E dessa forma, as regras do loop elas vão se tornar zero. Como a gente sabe que dentro do circuito é zero, né? A diferença de potencial tem que ser zero. Então, a força eletromotriz menos essa corrente, que é uma função do tempo, né? Vezes a resistência, menos o potencial do capacitor, né? Então, a gente tem a força eletromotriz que entrou, né? Que entrou na corrente, a força de eletromotriz, a resistência a voltagem dentro da resistência e, a diferença de potencial devido ao capacitor, né? Então, as cargas nesses pratos positivos, né, eles vão ter que aumentar, né, de acordo com a adição de carga, que flui de acordo, que flui em direção a ele, né? Uma carga negativa vai para um lado, carga positiva para o outro, e a gente tem um aumento, né? Então, ao longo desse carregamento, no processo de carregamento, a gente vai ter que a corrente vai ser mais dq dt. Isso aqui no carregamento das placas é, da placa positiva, né? Então, isso aqui é na situação de carregamento, tá? Então, essa nossa equação do loop, essa aqui de cima, ela vai se tornar simplesmente zero igual a força eletromotriz menos dq dt R menos Q sobre C. Então, a corrente ela que flui no circuito, ela vai continuar a cair, porque a carga ali presente no capacitor, ele vai ficar mais difícil da gente colocar. Já tem carga no capacitor, vai ficar cada vez mais difícil da gente colocar mais carga nesse capacitor. Esse capacitor tem uma quantidade máxima de carga que ele aguenta. Então, a fluir corrente vai ficando mais difícil devido a isso. Uma vez que o capacitor, que a carga nos pratos do capacitor, ela chega no valor máximo, né, um Qzão, então a corrente nesse circuito, ela vai cair para zero, né? E isso é evidente se a gente reescrever a lei dos loops como sendo I de T vezes R é igual à força eletromotriz menos a diferença de potencial no capacitor. Isso dependendo do tempo, né? Então, dessa forma, enquanto a gente está o carregamento do capacitor, ele vai satisfazer uma equação diferencial de primeira ordem, né? Ah, que vai relacionar a taxa de carregamento de carga, né? Para carregar o capacitor, né? De acordo com uma equação de que escrever embaixo, né? Não ser não didático. Então, dq dt vai ser igual a 1 sobre R vezes a força eletromotriz menos Q sobre C. Tá? Essa equação ela pode ser resolvida se a gente fizer separação de variáveis. Então, o primeiro passo é a gente separar os termos envolvendo carga e tempo. Isso significa que a gente vai colocar termos envolvendo dq e q de um lado da equação, né? E termos envolvendo dt no outro lado. Então, se a gente fizer a separação de variáveis, vou colocar a setinha para cá, a gente vai ter que dq sobre epsilon menos q sobre c. Então, termos com q e dq para um lado. Pegar, nossa,
epsilon menos Q sobre C. E para o outro lado, a gente vai pegar o resto. Então, 1 sobre R dt, né? E aí a gente pode reorganizar isso aqui, né? Então, a gente vai ter dq vezes epsilon menos vezes Q menos capacitância vezes a força eletromotriz. Isso é igual a menos, sumir com esse menos daqui, menos 1 sobre RC vezes dt, tá? E agora a gente pode integrar os dois lados, né? Então, se a gente integra os dois lados, a gente vai, primeiro integral, a gente vai integrar de 0 até Q, né? Então, dq' a q' menos c epsilon. E a outra, a gente só tem constantes, né? Menos 1 RC, 1 sobre RC, e a gente integra ao longo do tempo, então de 0 até t, em dt', né? E isso vai nos dar ln de q menos c epsilon dividido por menos c epsilon igual a menos t sobre RC, né? Então a gente pode expandir usando ambos os lados, né? E aí a gente usa o fato que a exponencial do ln de x é o próprio x, e aí a gente consegue escrever uma equação para q em função de t, que é c epsilon vezes 1 menos a exponencial de menos t sobre RC, né? E isso é, portanto, Q, carga total, igual Q vezes 1 menos a exponencial de menos t sobre RC, ok? Então, isso é a máxima quantidade de carga que a gente consegue armazenar nessas placas, tá? Então, a dependência do tempo, ela vai ser expressada, né, por um gráfico que tem uma propriedade exponencial. Então, se a gente for plotar a nossa relação, né, de carga com relação a tempo, a gente verifica que vai ficando cada vez mais difícil ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo vai ficando cada vez mais difícil a gente conseguir colocar carga, né? No começo é fácil, né? Tem esse comportamento bem rápido, e aqui a gente chega num platô de carga máxima, né? Então, no tempo infinito, a gente chega na assíntota, né? Em que a assíntota é C vezes epsilon, né? Uma vez que a gente sabe a carga do capacitor, a gente também pode determinar a diferença de potencial ao longo desse capacitor. Então, a diferença de potencial no capacitor ao longo do tempo vai ser igual à nossa carga em função do tempo dividido pela capacitância. Portanto, a gente vai pegar isso aqui e dividir pela capacitância, isso vai ser simplesmente epsilon vezes 1 menos a exponencial de t, menos a exponencial de menos t sobre RC, tá? Então, o gráfico da diferença de potencial como uma função do tempo, né? Então, ele vai ter uma forma também parecida com esse gráfico de cima, né? Ele vai ser bem parecido, né? É, então, daqui a gente vê que depois de um tempo suficientemente longo, né, a carga do capacitor ela vai se aproximar do nosso valor da assíntota. Então, se a gente pega a carga no tempo infinito, então, a carga no tempo infinito, a gente vai ter que isso vai ser C vezes a força eletromotriz, e isso é a nossa carga total, a carga máxima, né? Então, nesse tempo, a diferença de potencial ao longo do capacitor é igual à da fonte da força eletromotriz e que está carregando, né, o processo de forma 100% eficiente, né? Então, a gente vai ter uma diferença de potencial nesse capacitor igual à carga nesse tempo infinito dividido pela capacitância, que vai ser simplesmente a carga total sobre a capacitância, que é a força eletromotriz, tá? Então, a gente vai ter esse resultado.
tá? Ah, acho que aqui já lotou, né? Lotamos esse quadro. Então, aqui o fluxo de corrente no circuito vai ser igual à derivada no tempo dessa carga. Então, a nossa corrente ao longo do tempo vai ser igual a dq dt, né? E isso, portanto, vai ser a derivada daquela função. Cadê ela? Aqui, né? Vai ser a derivada disso aqui, né? Então, a gente pode derivar isso aqui por causa desse c, né? E aí a gente vai ter epsilon sobre r vezes a exponencial de menos t sobre rc. E isso vai ser I0, né? Vezes a exponencial de menos t sobre rc, tá? Isso aqui é I0. Essa é a corrente na bateria, né? Vai ser exatamente a corrente de saída da bateria. Então, esse coeficiente tem essa forma, né? É, a gente pode. Isso vai ser exatamente igual à corrente que vai fluir no circuito quando a gente tem uma chave fechada no t igual a zero, né? E aí a gente pode descrever um comportamento semelhante também ao gráfico da corrente em função do tempo, mas aqui a gente tem um comportamento decrescente, né? Então, a corrente ela vai diminuir ao longo do tempo, que é o que a gente espera que no momento em que o capacitor esteja completamente carregado, a corrente seja igual a zero, né? Então, a gente consegue descrever esse comportamento puramente decrescente, né? A corrente no circuito carregado ele cai exponencialmente no tempo. Então, a gente vai ter esse I de t igual a I0 vezes a exponencial de menos t, né, sobre RC. E essa função, ela pode ser escrita como sendo I0, né? Então, a gente pode reescrever essa função como I de t igual a I0 vezes a exponencial de menos t sobre tal, né? Em que tal vai ser RC, que vai ser a nossa constante temporal, né? Então, no sistema internacional, esse tal é medido em segundos, né? E a gente pode ver a partir da nossa análise dimensional, porque aqui a gente tem aqui, é, a gente vai ter esse tal era RC, né? Então, a, a gente vai ter ohm vezes Faraday, né? Isso vai ser igual a volt por ampere, né? Isso vezes coulomb por volt, né? Isso vai ser, portanto, coulomb por ampere. Coulomb por ampere. E isso vai dar coulomb por coulomb por segundo, né? Então isso aqui vai dar simplesmente segundo. Então, essa vai bater, vai ter unidade de tempo, tá? Então, essa constante temporal tal, ela é medida para um tempo de decaimento para uma função exponencial, tá? Então, ela vai ser, essa taxa de decaimento vai satisfazer a seguinte propriedade. A corrente no tempo t mais tal vai ser igual a corrente no tempo t vezes a exponencial elevado a menos 1, tá? Em que a gente vai, a gente mostra depois que de um tempo, de uma constante temporal tal, ela vai ter exatamente esse valor, então a gente consegue fazer umas análises interessantes com isso, né? Então, a gente mostra que após
um tempo, decorrido uma constante de tempo tal, né, a corrente cai exatamente por um fator de 1 sobre exponencial, que é 0,368, né? Então, que é exatamente o ponto onde vai estar aqui, né? Vai estar aqui, ó, tempo tal, vai estar aqui y0 sobre epsilon, né? Então, de forma semelhante, a diferença de potencial ao longo do capacitor também vai ter um comportamento interessante relacionado a esse tal. Lembrando que a gente tinha. Ah, não, eu acho que eu não tinha feito o gráfico para a diferença de potencial, né? Então, a gente pode pegar para a diferença de potencial. Então, página mais um. Para a diferença de potencial, a gente tem exatamente uma propriedade interessante aqui nesse tempo tal, e a gente vai expressar esse termo, o termo de delta VC em termos desse tempo. Então, delta VC era, não lembra? Anterior, cadê? Delta VC, aqui, ó. Tem esse cara aqui, ó. Epsilon vezes 1 menos exponencial de menos t, e aqui vai ter um sobre tal, né? Então, epsilon 1 menos a exponencial de menos t sobre tal. Fechou? Então, note que aqui, inicialmente, no tempo t igual a zero, o nosso diferença de potencial no capacitor, né, no tempo t igual a zero, né, é zero, não tem potencial. Depois de uma constante temporal tal, a gente vai ter um potencial, né, uma diferença de potencial, é, a gente verifica que ela vai acabar subindo, né? Vai acabar sendo acrescida no capacitor de placas paralelas por um fator de 1 menos epsilon elevado a menos 1, né? Vai ser exatamente isso, que vai dar 0,632, né? Então, vai ser exatamente esse valor. Então, isso vai ser em relação ao valor final, né? Então, a diferença de potencial no capacitor nesse tempo tal vai ser igual a epsilon vezes 1 menos ai exponencial de menos 1, né? Que vai dar 0,632 vezes a força eletromotriz, ok? Então agora a gente vai supor inicialmente que o capacitor está sendo carregado por algum valor quesão, né? Então, no t menor que zero, a chave é aberta e a diferença de potencial que cruza o capacitor vai ser dada pelo Q sobre C, né? E a diferença de potencial ao longo do resistor é zero, né? Porque não existe corrente passando por esse resistor nesse momento, né? Então, I é igual a zero. Agora a gente vai supor, em T igual a zero, que a gente fecha a nossa chave, tá? Então, o nosso problema vai voltar a ser exatamente, vamos voltar lá, cadê? Anterior, 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 anterior. Ixi, acho que eu passei e não vi, hein? Aqui, vai ser igual a esse problema aqui, né? Então, temos o capacitor, só que dessa vez, esse capacitor vai começar a ficar. Vou até copiar aqui. Então, próximo, 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 próximo. Uma página. Aqui. Então, aqui ele está começando com a carga mais Q aqui, mais Qzão, e mais. Opa, e menos Qzão, né? Deixa eu ver se está tudo certo. CR, Epsilon. Não. Não tem. A gente não tem bateria, né? Então, aqui está fechado aqui o circuito. E aqui também não tem bateria, né? Então, o primeiro é numa situação de carregar, né? Carregar o capacitor. E aqui a gente está descarregando o capacitor, né? Então, fechou o circuito. Dessa vez, como a gente está descarregando o capacitor,
a corrente ela vai fluir para o outro lado, né? Então, nossa, a nossa corrente vai fluir para cá, né? E aí a gente vai olhar nesse sentido, né? Que é o sentido da corrente, tá? Então, agora eu acho que está tudo certo. Isso. Então, esse aqui é a situação para t menor que zero, e esse aqui é para t maior ou igual a zero, tá? Ok? Então, aqui o nosso capacitor está começando a descarregar. É isso que a gente está tratando. Então, o capacitor carregado, agora, vai ter sido acionado por causa de uma fonte de potencial que ela está andando, né? Vai ter uma corrente que ela vai estar andando ao longo do circuito, né? Então, dessa forma, as forças nessas cargas, né? Vai acontecer devido à formação de de campos elétricos, né? Então, quando o capacitor ele descarrega, ele está descarregando, né? Então, os elétrons eles estão fluindo da parte negativa do prato negativo através do fio para o prato positivo. Então, a diferença de potencial ao longo desse capacitor também cai. Então, o capacitor ele está perdendo força, né? Como fosse uma fonte de tensão, né? Uma fonte de potencial. Então, o loop transverso aqui, a gente vai olhar ele no sentido anti-horário, né? Então, a gente vai aplicar agora a nosso potencial do capacitor como sendo positivo, mais Q sobre C, né? A gente precisa lembrar da nossa regra daqui de trás e tá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, a gente está nessa situação, né? Está nessa situação. Tá? Então, a nossa regra para o loop, que vai descrever o nosso processo de descarregamento do capacitor, vai ser dado por Q sobre C menos IR, isso é igual a zero. E a carga no prato positivo, ele está decaindo, né? Como se fosse a carga está fluindo, né? A partir do prato positivo, né? Na verdade, para o prato positivo, né? Então, aqui a nossa corrente, ela vai ser menos dQ dt, né? Então, a carga, ela satisfaz uma equação diferencial de primeira ordem. Então, a nossa carga sobre C é igual a R vezes dq dt, e isso é igual a zero, né? Essa equação ela também pode ser integrada se a gente separar variáveis. E essa aqui é mais fácil, né? Então, aqui, dq sobre q é igual a menos rc, isso aqui é menos, tá? Menos rc, 1 sobre rc, menos 1 sobre rc, isso aqui é um menos, vezes dt, tá? E aí, né, a gente pode simplesmente integrar, né? A gente integra esses dois lados. Então, a gente vai ter a integral indo de Qzão até Qzinho, de dq' sobre q'I. E isso é igual a menos 1 sobre RC, vezes a integral indo de 0 até t, de dt'. Isso aqui vai dar de, ln de Qzinho sobre Qzão, igual a menos t sobre RC, né? Aí, de novo, depois a gente faz a exponenciação, a gente vai ter que a carga ao longo do tempo é igual à carga total vezes a exponencial de menos t sobre RC, né? Então, a diferença de potencial ao longo do capacitor vai ser ΔVC. Isso é uma função do tempo, né? ΔVC de t. Isso vai ser, então, a carga, que é uma função do tempo também, dividido pela capacitância. Logo, é imediato que essa diferença de potencial vai ser Qzão sobre C, dividido por, não, vezes a exponencial de menos t sobre RC, né? Então, a gente pode fazer um plot da diferença de potencial ao longo do capacitor versus o tempo, né? Para um capacitor que está descarregando. A gente espera que
esse plot ele seja decrescente, né? Então, a diferença de potencial tem um valor máximo no t igual a zero e ele decaia a zero num tempo infinito, né? Então, nosso plot vai ter essa cara, né? Vai ter essa cara, certo? É, E aqui de novo, né, a corrente também ela vai decair exponencialmente, né, nesse circuito, e a gente pode ver, né, isso derivando a nossa carga no capacitor. Então, a corrente ao longo do tempo também vai ser a, como ela é negativa, menos d que dt. Logo, isso vai dar Q sobre RC, isso vezes a nossa exponencial de menos t sobre RC, né? Ah, E aí, a gente pode plotar, a gente também tem um tempo característico, a gente vai ter um monte de propriedade, aí é só jogar que a gente vai ver esses pontos. E um plot para essa corrente que ela está se fluindo nesse circuito, como uma função do tempo, ela também vai ter a mesma forma do gráfico de diferença de potencial, porque as duas são equações exponenciais com expoente negativo, né? A única coisa que vai mudar vai ser a nossa constante que está multiplicando, né, essa equação. Então, para o caso da corrente, a gente espera uma equação, um gráfico com o mesmo comportamento, né? Então, a gente vai ter esse comportamento para o caso da corrente, ok? Bom, acho que sobre o que a gente precisar fechar sobre correntes, resistências e circuitos DC, a gente acaba aqui, né? Terminamos tudo com circuitos de capacitores. E adiante a gente começa a tratar de forma genérica, né? Generalmente sobre lei de Lorentz e Biot-Savart, começando por campos magnéticos e a equação de Lorentz. Então era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.